Sejam todos bem-vindos e a paz do Senhor. Este é o nosso estudo da lição da Escola Bíblica Dominical desta semana. E a nossa proposta é aprofundar a lição com alguns comentários do livro do pastor Hernandes Dias Lopes. Lembrando que estamos no desafio de chegarmos a 2.000 inscritos. Nos ajude seguindo o canal e compartilhando com alguém. Bom, começando o nosso papo de hoje, a gente nota que, geralmente, quando se pensa naqueles grandes heróis da fé recebendo um milagre, o pessoal imagina logo um final feliz, né? Ah, com certeza. Aquela coisa bem roteiro de cinema, sabe? Exato. A promessa é feita, o tempo passa, o milagre chega e todos vivem felizes para sempre. Mas olha, a história que a gente tem diante de nós hoje, quebra totalmente essa expectativa. Totalmente. Nós vamos examinar a fundo um milagre que, literalmente fez uma família explodir e que acabou resultando na expulsão de um adolescente da mãe dele para um deserto mortal. Nossa, sim. E é uma constatação bem cômoda, né? Mas super necessária, porque existe uma tendência forte de olhar para essas narrativas bíblicas esperando encontrar pessoas perfeitas, vivendo situações perfeitas. Só que a realidade é que o canteiro de obras da fé humana é muito complexo e, muitas vezes bem confuso. Pois é. E a lição 06 desta semana, que tem como título O Nascimento de Isaac, revela exatamente isso. O peso esmagador das escolhas precipitadas e as consequências muito dolorosas daquelas famosas ajudinhas que o ser humano tenta dar para os planos de Deus. Sabe que o textuário dessa semana já joga isso na nossa cara, né? Fica lá em Gênesis capítulo 18, versículo 14. E ele lança uma pergunta que deveria ecoar na mente de todo mundo. Ele diz assim, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. É uma provocação direta contra a nossa lógica humana. Sem dúvida. E essa passagem é a base da nossa verdade prática de hoje, que estabelece um princípio muito claro, que é Deus é onipotente e não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade. É aquele contraste absoluto, sabe? Entre a limitação crônica da gente e a capacidade ilimitada do Criador. É verdade. E para quem está nos acompanhando, a leitura bíblica em classe de hoje está lá em Gênesis, capítulo 21, dos versículos 1 ao 7. E antes da gente explorar cada detalhe desse texto, é legal a gente desenhar o cenário. Sim. Contextualizar é fundamental. Exato. Porque, estamos falando de um milagre que ignora todas as leis da biologia. Pensa na cena. Abraão estava com 100 anos de idade. 100 anos. E Sara com 90. Pois não são só pessoas idosas, né? Não. São pessoas que já não tinham qualquer vitalidade reprodutiva, o corpo já não respondia mais a isso, e a gente tem que adicionar aí o peso do tempo psicológico, sabe? Porque foram 25 anos de espera, desde a promessa original. 25 anos é muita coisa. É uma vida. 25 anos caminhando debaixo de uma palavra que, a cada dia que passava, ia se tornando humanamente mais impossível. A probabilidade natural ia caindo a zero ano após ano. Mas, como a gente bem sabe, o relógio de Deus não funciona com as nossas engrenagens, né? O tempo determinado finalmente chegou. Nossa, e isso nos leva diretamente aos objetivos do nosso estudo de hoje. Porque, olha, a gente não vai apenas celebrar a chegada de um bebezinho aqui. Não mesmo, tem muita coisa acontecendo ali. O propósito hoje é triplo. Primeiro, a gente quer mostrar as consequências da impaciência de Sara. Segundo, refletir sobre a atitude super difícil do Abraão em relação a Agar e ao Ismael. E terceiro, expor a condição desesperadora em que a mãe e o filho foram deixados lá no deserto. É muita emoção num relato só. A gente vai de um extremo ao outro, né? Vai do som de uma festa, do riso de gratidão, até o silêncio de uma mãe esperando o filho morrer de sede. É muito intenso. Intenso demais. Então vamos entrar no nosso primeiro tópico do desenvolvimento progressivo, que é justamente as consequências da impaciência de Sara. E toda escolha apressada deixa um rastro, né? Com certeza deixa. E como deixa? Pois é. Vamos ver a parte 1, que é
O nascimento e o nome do filho da promessa. O texto base, lembrando, é Gênesis 21, do 1 ao 7. Agora, como é que a biologia explica um negócio desses? A resposta curta é que ela não explica. Não tem explicação natural. E aí o auxílio bibliológico do nosso estudo traz uma chave maravilhosa para entender isso. O material lembra que quando Abraão estava lá com seus 99 anos, Deus se revelou a ele usando um nome específico, que é El Shaddai. O Deus Todo-Poderoso. Exato, o Todo-Poderoso. E por que isso é tão importante nesse exato momento? Porque, veja bem, o impossível na esfera natural não se resolve com inteligência humana, com estratégia ou com a medicina da época. Totalmente. Requer a ação exclusiva do Todo-Poderoso. Quando as forças do Abraão e da Sara acabaram de vez, quando não tinha mais o que eles fazerem, aí sim o palco estava pronto para Deus agir. Sabe, eu lembrei agora da maneira como o pastor Hernandes Dias Lopes descreve esse momento. Ele foca bastante na palavra hebraica que aparece no primeiro versículo, que é pakad. Essa palavra é traduzida nas nossas Bíblias como visitar. Isso. O Senhor visitou Sara. Isso. Só que, lendo os comentários dele, a gente percebe que não é uma visitinha comum, sabe? Não é tipo alguém passando na sua casa para tomar um cafezinho. Ah, claro que não. É outro nível. Sim. No contexto antigo, quando um rei visitava uma cidade, ele intervinha de verdade na realidade daquele lugar. Ele mudava decretos, ele trazia justiça, alterava toda a estrutura da cidade. Nossa, essa precisão do pastor Hernandes é muito fantástica, né? Porque mostra que essa visita de Deus é, na verdade, uma intervenção histórica. Deus entra na tenda do Abraão para romper as leis naturais e colocar um ponto final na dor de uma vida inteira de infertilidade. E o resultado disso fica eternizado no próprio nome do bebê, né? Isaac. Isaac, que significa ele ri. Lá atrás, se a gente lembrar, tanto o Abraão quanto a Sara deram aquele riso cínico, sabe? Aquele riso amargo de quem não acredita muito. Isso mesmo, o riso da incredulidade quando a promessa foi renovada. Mas agora o nome do menino funciona como um memorial vivo. O riso do cinismo foi completamente engolido pelo riso das possibilidades infinitas de Deus. É lindo demais, mas a história humana não costuma sustentar a alegria pura por muito tempo, né? Pois é, infelizmente não. E aí a gente já cai na parte 2 deste primeiro tópico, que é Ismael zomba de Isaac. E aqui o clima na tenda fica muito tenso. Porque, a gente tem que lembrar que existe uma distância de 14 anos de idade entre os dois irmãos. E esse intervalo de tempo muda tudo. A gente precisa lembrar da origem do Ismael. Ele é o fruto direto da impaciência de Sara lá no passado. Foi ela quem teve a ideia de entregar Agar, a serva dela, para o Abraão. A famosa ajudinha para Deus. Exatamente. A tentativa de produzir o herdeiro por conta própria. E agora, a conta chega, né? A lei da semeadura é implacável. Porque pensa bem, durante 14 anos inteiros, o Ismael foi o único filho. Ele era o centro do universo daquela família. O provável herdeiro de toda aquela riqueza absurda do Abraão. Isso. E de repente nasce um bebezinho e rouba a cena. Toma o lugar dele. Só que o texto diz que Ismael estava zombando. E, olha, eu confesso que quero entender melhor a gravidade disso com você. Porque, se a gente for pensar, um adolescente implicando com o irmão mais novo, assim, parece uma coisa comum de família. A gente não estaria pesando a mão e criminalizando uma briguinha boba de irmãos? É um ótimo questionamento, sim. Mas, quando a gente olha para o contexto linguístico e cultural daquela época, a gente entende que não era uma brincadeira inocente de criança, sabe? O pastor Hernandes Dias Lopes faz uma análise da palavra hebraica ali, que é zachak, e os estudiosos todos concordam que não era uma disputa por um brinquedo, não. Era algo mais pesado, então. Muito mais pesado, era um escárnio maldoso mesmo. Era uma atitude objetiva de desprezo que carregava um tom de ameaça. O Ismael já era um rapazola, quase um homem para os padrões do Antigo Oriente Médio. Ele estava demonstrando uma hostilidade que colocava em risco a paz da casa e talvez o futuro do próprio Isaac. Entendi. E é exatamente isso que engatilha a parte 3 do nosso tópico, que é Sara pede a expulsão de Agar e Ismael.
A convivência ficou insuportável, não tinha mais como. A Sara olha para aquela confusão toda que ela mesma ajudou a criar lá no passado e não aguenta a pressão. Ela vira para Abraão e solta o decreto: deita fora esta serva e o seu filho. E tem um detalhe nessa fala que o pastor Hernandes destaca que, olha, é assustador. Qual detalhe? A forma como ela chama a Agar. Ela não vira para o marido e diz a peça para Agar ir embora com o nosso Ismael. Ela diz: rejeita essa escrava. É tipo um esvaziamento total do valor humano. Nossa, é verdade. Ela arranca o nome da pessoa. Sim. E a gente vê muito isso em conflitos até hoje, né? Quando a pessoa quer justificar uma maldade, ela tira a humanidade do outro. Se o outro é só uma escrava, fica muito mais fácil dormir à noite depois de jogar a mulher no deserto. Ela faz isso pura e simplesmente por ciúme e para proteger a herança do filho dela. Essa anatomia da rejeição é uma das coisas mais sombrias do ser humano. Quando a gente passa a tratar o outro como um sujeito qualquer, indefinido, a crueldade acaba parecendo justificável, né? Deus foi extremamente fiel em cumprir a promessa através do Isaac, claro, mas aquele rastro de destruição dentro da casa aconteceu porque a ação precipitada da Sara criou raízes. É uma lição muito séria. Muito. E fica a reflexão para cada coração que nos ouve agora. Até que ponto a impaciência para viver uma promessa de Deus acaba criando Ismaéis na nossa vida, que no futuro só vão trazer conflitos amargos? Uma reflexão fortíssima. E pessoal, fazendo uma pausa estratégica aqui, se este conteúdo está abençoando sua vida, já se inscreva no canal e deixe o seu like. Isso ajuda demais a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Bom, seguindo em frente, a gente faz a transição para o nosso tópico 2. Abraão tem que tomar uma atitude. A tensão que a gente acabou de descrever explode justamente num dia de festa. É o momento de maior contraste da história. Exato. O texto agora é Gênesis 21, dos versos 8 ao 11. A parte 1 se chama Isaac é desmamado. O que isso representava naquela cultura, hein? O desmame no Antigo Oriente Médio não era só uma transição alimentar, era um marco de sobrevivência. Por causa da mortalidade infantil? Exatamente. A mortalidade de bebês era muito alta. Então, quando a criança chegava lá pelos seus 3, 4 ou 5 anos de idade e era oficialmente desmamada, isso significava que ela tinha passado da fase de maior risco de vida. Entendi. Então, era motivo de uma festa gigante, um banquete comunitário, para agradecer que a vida da criança vingou. E olha que interessante, o pastor Hernandes Dias Lopes fala do termo hebraico para desmamar, que é gamal. Esse termo tem a ideia de uma fruta que amadurece, sabe? Quando a fruta chega no ponto, ela não precisa mais da seiva direta da árvore para continuar existindo. Ela ganhou independência. Ele destaca uma coisa muito legal sobre o Abraão nisso tudo. O que ele fala? Ele diz que o Abraão era um homem gigante na fé, o amigo de Deus. Mas que ele teve tempo na agenda dele para celebrar o comum. Ele comemorou a vida familiar, diária, não ficou só no monte da revelação. Que lindo isso! Celebrar as pequenas vitórias em casa é essencial. Mas, infelizmente, é bem no meio desse banquete que a parte 2 do nosso tópico ganha forma, que é a zombaria. É aquele contraste violento que a gente citou. O clima pesa do nada. Sim, imagina a cena, as mesas cheias, todo mundo feliz pela vida do Isaac. E de repente o ciúme que estava guardado e aquele olhar de deboche do Ismael cortam a alegria do ambiente. E é engraçado, né, como a crise muitas vezes ganha força justamente quando a promessa de Deus começa a se estabilizar na nossa vida. Nossa, é muito verdade isso. A fúria da Sara não vem só de uma ofensa isolada. Vem de um pânico, do medo absoluto de perder o controle sobre o futuro que ela batalhou tanto para tentar garantir. E aí a bomba cai no colo do patriarca, que é a nossa parte 3, a tristeza de Abraão. A gente tem que ter empatia pelo Abraão aqui. O texto hebraico dá a entender que ele foi sacudido violentamente por dentro. Ele não ficou chateadinho, ele ficou destruído. Ele amava o Ismael, gente. Foram 14 anos de convivência diária. Pois é. E agora a esposa vira pra ele e manda jogar o menino na rua. É um coração completamente dividido. Ele tá espremido entre o amor natural que ele sente pelo primogênito
e a exigência furiosa da Sara. E para a gente entender como essa situação é resolvida no plano espiritual, o auxílio bibliológico da lição faz um salto no tempo maravilhoso. Lá para o Novo Testamento, né? Isso. Ele nos leva para o apóstolo Paulo, lá no capítulo 4 de Gálatas. Paulo faz uma alegoria muito profunda usando a figura da Ágar e da Sara para explicar o funcionamento da nossa salvação. Como é que o Paulo divide isso? Paulo explica que Agar representa o Monte Sinai, a antiga aliança, a lei. Ou seja, a escravidão, aquele sistema onde a pessoa tenta alcançar o favor de Deus na base do próprio esforço. Já a Sara representa a nova aliança, a Jerusalém celestial, a graça. Ela gera filhos livres baseados somente na promessa de Deus. Tá, mas deixa eu levantar um contraponto válido sobre essa explicação. Pode falar. A gente vê ali o Abraão destruído. E quando Deus finalmente fala com ele, Deus diz: Abraão, obedece à voz da Sara. Em outras palavras, joga o seu filho na rua. Isso parece muito duro, não parece? Como a gente entende o Deus da graça concordando com o pedido que nasceu do ciúme doentio de uma pessoa? É uma pergunta que desafia a gente realmente. Mas a resposta está no fato de que o sistema da graça de Deus não pode dividir espaço com o sistema da carne. O pastor Hernandes observa isso de uma forma muito clara. Ele diz que Deus em nenhum momento bateu palmas para o ciúme da Sara. O ciúme dela foi errado. Entendi. A atitude em si não foi elogiada. Exato. Mas a separação física daqueles dois era teologicamente obrigatória. A semente que vinha da promessa divina, o Isaque, precisava estar separada de forma muito cristalina da semente que veio do esforço carnal humano, que era o Ismael. Porque senão a mensagem ia se misturar. Perfeito! Deixar os dois debaixo do mesmo teto seria como dizer que a nossa salvação depende da graça de Deus, mas também depende do nosso próprio esforço. E essas duas coisas não se misturam. Nossa, então Deus pegou um caos criado por atitudes humanas e usou isso para estabelecer um princípio que é eterno. Mas a dor do Abraão foi muito real, né? O que levanta uma questão muito forte para todos nós. Como é que a gente reage quando as escolhas corretas e necessárias causam uma dor profunda? Sabe, quando é exigido de nós uma obediência cega à voz de Deus, mesmo rasgando o nosso coração? É o nível mais difícil de obediência. Com certeza. E com essa pergunta, a gente caminha para o terceiro e último tópico da lição. Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. A transição aqui é visual. A gente sai da sombra e da mesa farta da tenda do patriarca e pisa direto nas areias escaldantes do deserto. A referência bíblica agora é Gênesis 21, dos versos 14 ao 21. E a parte 1 já mostra que Abraão despede Agar e Ismael. O momento onde a obediência e a dor se encontram na prática. O Abraão levanta de madrugada, ele não fica enrolando, sabe? Ele sofre, mas obedece rápido. Ele preparou alguma coisa para eles. Ele pega pão e um odre de água, entrega para Agar e manda os dois embora. E, gente, olha a fragilidade disso. Um odre não é uma caixa d'água. É uma bolsa feita de pele de animal que cabe poucos litros de água. No sol do deserto do Oriente Médio, isso não dura quase nada. Não dura mesmo. O Abraão basicamente está entregando o destino do próprio filho nas mãos exclusivas da provisão de Deus. Ele deu o básico para as primeiras horas de caminhada. E isso nos joga na parte 2. Agar e Ismael no deserto de Berseba. O pastor Hernandes Dias Lopes usa uma palavra muito dura para descrever o estado da Agar quando ela sai da tenda. Ele diz que ela sai andando errante. Errante. Porque, veja bem, quem anda errante não tem um mapa, não tem bússola, não tem destino. Ela já saiu da tenda perdida. Ela não estava viajando de uma cidade para outra. Ela só estava vagando, esperando o pior. É um desespero completo. E aí a água daquele odre acaba. E como o pastor Hernandes lembra, no deserto a água representa a nossa resistência contra o caos. Nossa, que definição forte, resistência contra o caos. É, a água acaba, a resistência acaba. É o esgotamento total e absoluto de todos os recursos humanos que eles tinham. A cena é de quebrar o coração. A Agar, vendo que o adolescente não aguentava mais de sede e ia morrer, coloca ele debaixo de um arbustozinho qualquer, se afasta para não ter que ver o filho dar o último suspiro e chora.
É o fundo do poço do desespero humano. Só que aí a gente chega na parte 3. E eu acho esse um dos detalhes mais preciosos de toda a narrativa. A parte 3 diz: Deus ouve a voz de Ismael. É fascinante. Porque Agar levanta a voz e chora. Mas o pastor Hernandes destaca um detalhe. Ela chora, mas ela não ora. Ela não pede socorro para Deus. Não pede. O choro sem oração é a configuração do pessimismo total. É a pessoa dizendo, acabou, e não tem ninguém no controle. Mas o texto faz questão de dizer que Deus ouviu a voz do menino. Isso é incrível. Aquele mesmo menino que foi o causador da expulsão, agora é o alvo direto da misericórdia de Deus. E o anjo do Senhor chama Agar lá do céu. E olha como ele chama. Ele diz, que tens, Agar? Lembra como a Sara chamava ela? Essa escrava, sem nome, sem identidade. Isso. Mas Deus devolve a identidade da Agar. Ele chama pelo nome. Ela recupera a voz dela. É a graça restauradora, né? E aí Deus abre os olhos dela e ela enxerga um poço no deserto. O Jeová Jirê, o Senhor que provê, converte aquela terra morta num manancial. E ele garante para ela que o Ismael teria um futuro que seria uma grande nação. Ou seja, Deus não abandona os aflitos. Nem mesmo aqueles que estão tecnicamente fora daquela linhagem direta da promessa principal. O cuidado dele é maravilhoso. E a pergunta que fica muito direta. Naqueles momentos de esgotamento na nossa vida, no nosso deserto particular, para onde a gente está olhando? A gente está com os olhos fixos chorando para o odre vazio ou estamos olhando para aquele que tem o poder de abrir novos poços onde não tem água? É uma mudança total de foco, né? Olhar para o poço e não para o odre seco. Com certeza. E se este estudo está trazendo luz e edificação, deixe seu like e inscreva-se. Juntos, ajudamos a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Bom, caminhando agora para a nossa conclusão, a gente fez uma jornada e tanto hoje. Vimos o poder absurdo desse Deus que cumpre suas promessas no tempo milimetricamente exato, mesmo quando a biologia diz não. É o Deus do impossível. Sim. Mas também aprendemos muito sobre as consequências super dolorosas de tentar agir na força do nosso próprio braço. E, por fim, terminamos maravilhados com a graça desse Deus que escuta um menino chorando no meio do nada. O resumo de tudo isso nos leva a uma aplicação muito prática e muito forte. O Deus de Abraão é fiel. O deserto não é o fim da linha para quem confia nele. Jamais é o fim da linha. Na verdade, na maioria das vezes, o deserto é o palco perfeito, cenário exato, onde o Todo-Poderoso se revela. É no deserto que ele devolve a nossa identidade, que ele escuta o nosso choro quando ninguém mais se importa e nos dá uma direção totalmente nova. Que maravilha! E para edificar a nossa vida de uma vez por todas com o fechamento dessa lição, guarde o seguinte: nenhuma lágrima de desespero escapa aos ouvidos de Deus. Nenhuma. Ele não fica apenas olhando a gente se afogar no caos que os nossos próprios erros geraram. Ele entra no caos. Ele socorre a gente e ele tem o poder de transformar sentenças de morte em testemunhos de vida abundante. A gente quer agradecer profundamente a companhia de cada pessoa que esteve aqui com a gente hoje, acompanhando esse estudo. Até a próxima lição e amém. Até a próxima lição e amém.